responder algumas perguntas que eu sempre recebo por aqui sobre a questão da fala. Nós, pais, temos muita ansiedade para que nossos filhos falem. Afinal, a fala é um comportamento social, é um comportamento muito importante. Então, devido a essa ansiedade, é a primeira coisa que a gente sempre pergunta para os terapeutas. Mas por que meu filho não está falando ainda? O que está impedindo ele de falar? A gente faz exames auditivos, né, busca através da literatura, entender por que o nosso filho não está falando. Quando a gente fala em análise do comportamento e a gente pensa em fala, a gente tem que primeiramente pensar se o nosso filho ele tem os requisitos básicos para poder realizar essa operação. Por exemplo, quando a gente fala em fala, a gente só pensa na fala vocal, isso que a gente está fazendo, né? Mas ela tem um processo. Em outras oportunidades, eu já mostrei aqui uma pirâmide da fala, onde a fala, digamos que é a cereja do bolo da pirâmide. E a gente tem vários caminhos para percorrer até chegar nessa pirâmide. Então, primeira coisa muito importante, verificar se a sua criança faz contato visual. Como assim? Se ela olha nos seus olhos, 80% das vezes quando você a chama. Então não é olhar de vez em quando você chama pelo nome. E não é olhar quando ela está fazendo alguma coisa que também não é interessante, que aí não vale. Tem que ser olhar naquele momento em que ela está interdita em uma atividade, aquela atividade é importante para ela, e ela olha. Ou ainda, você convidá-la para fazer alguma atividade que ela goste muito. Você pega o brinquedo preferido dela, traga o brinquedo na altura dos seus olhos e chame ela pelo nome. Ela tem que ter esse comportamento 80% das vezes. Quando a gente sabe disso, né, chegou nessa primeira etapa, que é o contato visual, a gente tem outras 3 etapas importantes até chegar na fala propriamente dita. A gente tem a questão da imitação, a questão do segmento de comando e da modelagem. Então é muito importante a gente verificar se o nosso filho ele tem essas habilidades básicas, essas habilidades pré-requisitos. Porque muitas vezes a nossa ansiedade enquanto pais, a gente tenta atropelar as etapas. E aí acaba que a criança ainda não generalizou em determinado comportamento, por exemplo, na imitação ou no contato visual, e a gente acaba exigindo demais. E aí acaba virando tudo uma bagunça. Então vamos supor que a sua criança já tem essas habilidades básicas. Qual é o primeiro operante verbal que a gente deve trabalhar? É o mando. Isso foi uma coisa que ficou muito em dúvida na minha cabeça quando eu fui falar sobre isso, porque a gente sempre percebe, primeiro, o ensino do egóico. Claro que para a criança iniciar a fazer os mandos, é importante que ela tenha um repertório egóico, né, o repertório de imitação. Mas por que a gente fala primeiro do mando? Por que primeiro o ensino do mando? Porque o mando, vamos pensar um bebê pequeno. Como é que o bebê se comunica com a gente? O bebê está com fome, ele chora. Quando ele chora, o que acontece? Ele é atendido e é suprida aquela necessidade de alimentação. Então, por que não ensinar a nossa criança uma forma de comunicação alternativa que, em vez do choro para pedir para comer, ele pode, né, pensando em crianças maiores, claro, não vamos pensar no bebê aí, né, gente, recém-nascido, bebê de 6 meses, 7 meses. Mas então, assim, ele pode apontar, ele pode começar a fazer pequenos pedidos, como dá, esse. Então, quando eu falo em o primeiro operante verbal, mando, é nisso que eu quero dizer. Outra coisa muito importante, então a gente inicia pelo repertório inicial, que é o repertório do mando. Por quê? Porque as nossas operações motivadoras, a gente já nasce com o repertório inato, né, dessas operações motivadoras. Então a gente nasce questão da fome, da sede, essas nossas necessidades básicas, fisiológicas do nosso organismo. Então vamos pensar o seguinte, se a gente já tem essas necessidades inatas, né? Por que não iniciar o ensino para nossa criança através dessas necessidades? Por exemplo, água, né? Então ensinar ela a falar, tatear a palavra água, né? Falar a palavra água através do mando. Então, assim, cada vez que a sua criança, ela vê a garrafinha de água, ela vai emitir um som, e você vai reforçá-la, isso, água, e vai entregar imediatamente um reforçador, que é a água. Então, eu acho que o mando,
para a gente trabalhar em casa, além de ser não que seja uma habilidade fácil, mas a gente acaba tendo muitas oportunidades em casa de trabalhar o mando através de várias situações. Por exemplo, aqui em casa, a gente começou a trabalhar mando com um trem. O Bernardo é apaixonado por trens. Então, o que a gente fez? Ele estava com um repertório, ele estava ecoando, né? A imitação dele, o contato visual estava num nível satisfatório, né? Claro que ainda tudo precisa melhorar para até a gente generalizar esses comportamentos, mas o que eu fiz? Eu peguei um trem e coloquei numa altura onde ele não conseguia alcançar. Então, cada vez que ele queria o trem, ele tinha que me pedir. Como ele já pedia apontando, a gente sempre pede um pouquinho a mais. Então, eu pedia que ele tateasse, né? Que ele falasse a palavra trem, fazendo com que eu não desse a dica egóica. Então, eu queria que ele olhasse para o trem, né? Digamos que é o estímulo não verbal, e ele falasse a palavra trem. E cada vez que ele olhava para o trem, falava trem, eu imediatamente dava o trem. O único problema disso, nesse exemplo especificamente, que aconteceu aqui em casa, é que o trem ele é muito reforçador para o Bernardo. Muito, muito reforçador. Então, eu tinha dificuldade para tirar o objeto. Então, ele acabava muitas vezes entrando num comportamento estereotipado, né? Fazendo aqueles comportamentos restritos por causa da inflexibilidade cognitiva e não aceitava uma outra atividade. Eu mudei de estratégia. Em vez de usar o trem, o objeto físico, eu comecei a usar fichas de trem, imagens de trem, imagens de personagens. Eu peguei na internet uma personagem da Peppa com um trem. E aí, isso já era reforçador o suficiente para ele, a imagem do trem. E ele não tinha tanta inflexibilidade para poder depois compartilhar essa ficha. Nós temos que lembrar que o mando, ele é um operante verbal que beneficia o falante. Por isso que é tão importante a gente fazer o ensino dos mandos, porque o retorno ele é imediato para a criança. Reforçando, o nosso primeiro objetivo é a gente ensinar novos mandos. Então, assim, mesmo que não seja verbal, mesmo que a nossa criança não seja verbal, a gente pode estar utilizando a comunicação alternativa para fazer isso. Samile, qual a forma adequada? Depende da criança. Então, se a criança é verbal, se a criança é não verbal, se eu vou precisar usar a comunicação alternativa, né? Se vai ser apontando, se vai ser falando uma palavra, duas palavras, então isso depende. E aí a pergunta, quais as primeiras palavras, né? Quais as primeiras palavras que eu devo ensinar para minha criança? Então, o nome dos reforçadores que são importantes para ela. Lembrando, pode ser água, pode ser uma bolacha, né? Pode ser um brinquedo. Lembra desse meu exemplo do trem, que talvez não pode ser um brinquedo tão reforçador, porque aí ela pode querer ficar o dia inteiro com esse brinquedo e a gente não conseguir inserir nenhuma outra atividade. Então, assim, a gente tem que considerar também, é muito importante, as habilidades egóicas que a nossa criança tem e as palavras que são fáceis para ela e são relevantes, que são importantes para ela. Então, não adianta eu querer ensinar uma palavra muito complexa para ela ou uma palavra que ela não tem o mínimo interesse, que não está dentro do repertório dela social. Uma outra dica que eu dou para vocês é que a gente talvez deva pensar em alguns momentos. Vamos pensar em duas palavras, a palavra dá e a palavra mais. Foram duas palavras que a gente ensinou aqui pro Bernardo. Mas qual que é o problema, Samira? Ele não falava nada, ele tá pedindo dá e ele tá pedindo mais, que ele quer mais, isso não é bom? O problema é que ele começou a pedir dá e mais para qualquer coisa. E isso também se tornou uma barreira para a aquisição de novas palavras. Então, assim, quando ele queria determinada coisa, em vez de ele dizer o nome daquilo, ele acabava dizendo mais. Ou ele acabava dizendo dá. Então, não que a gente não deva ensinar essas palavras, mas a gente deve, sempre que possível, tentar evitar e ensinar a palavra que seja reforçadora para ela. É isso que eu queria deixar reforçado aqui e deixar bem claro isso, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que tenha esclarecido um pouquinho essa questão da fala e o quanto, né, nós pais temos que ser consistentes e intensos, mas a gente também tem que ir com calma, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.